nós já passamos e vamos continuar passando por isso aqui. Às vezes você não fez nada e a pessoa cismou com você. É no trabalho, é na família, é na igreja. É porque a nossa igreja ainda é pequenininha. Mas quando uma igreja cresce, quando a igreja avança, isso aqui é muito comum dentro das igrejas. O nascido de Deus sabe e não dá lugar à carne, não dá lugar ao ódio, à vingança. O nascido de Deus entende que é algo espiritual e que aquela pessoa que está tentando contra ela está sendo usada. Então ela está bem com Deus, ela nem cai na cilada. Entenda isso. Para o nosso próprio bem. Isso aqui é uma coisa antiga. Pessoal, não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que acontece hoje é antigo. Tudo é antigo. Então, para que vivamos melhor, vamos guardar isso aqui. Abel não tinha feito nada para Caim e foi morto mesmo assim. Às vezes não é o que você faz, mas quem você é. Eu falei esses dias, às vezes a pessoa, só o sorriso da pessoa incomoda. Só, às vezes, a beleza da pessoa. Só porque a pessoa foi no salão, cortou o cabelo, fez um negócio diferente no cabelo, pronto. Tem gente que para até de falar com ela. Se a pessoa comprar um carro, é motivo para... Isso é antigo. Caim matou Abel porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então, quando a pessoa sobressai, naturalmente a inveja aponta ou desponta. E nós temos que entender que isso é espiritual e não dá lugar. Convertei-vos, porque infelizmente o povo está valorizando só isso. E isso é antigo. Você vê, o povo não queria o abençoador. Já naquela época, o povo queria a bênção. E a gente prega, a gente fala, mas parece que as pessoas não entendem. A pessoa tem que entender, pessoal, que o buscar a Deus, o plano principal em buscar a Deus é a salvação. E ele disse que as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja do Senhor Jesus tem essa cabeça. Dentro das igrejas está assim, ó. Porque buscam a Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Buscam a Deus pelo que é passageiro, não pelo que é eterno. A palavra de Deus, pessoal, ela é cortante. Por isso que a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. E continua estreita, não enlargueceu não. A Bíblia diz que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. E o motivo número 1 é esse. É trocar ele por coisas e pessoas. É valorizar mais as coisas daqui de baixo do que ele. Esse é o motivo número 1. Porque falhas e pecado eu tenho, você tem, todo mundo tem. Tem gente que fala assim, não, o pecador não vai ser salvo não. Então quem vai ser? Se todo mundo é pecador. Se o pecador não for salvo, quem vai ser? Lógico que existe uma diferença do pecador para aquele que vive na prática do pecado. Mas todo mundo é pecador. Todo mundo, começando pelo pastor. A geração de cristãos de hoje estão tão insensível para a palavra que o verdadeiro evangelho perdeu o valor e deu lugar às pregações de autoestima, vitórias e bênçãos. Mas o que vai salvar a nossa alma é a palavra que confronta, que nos faz sentir vergonha e constrangimento do cristão que somos. Não há outro Deus. Ele vive naquele ser ou é aquele ser que vive? O apóstolo, estou repetindo direto isso. Direto, o apóstolo Paulo disse, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando está eu e Renata, que é longe de vocês, né? Porque aqui na frente, tira a fotinha,
mas longe e longe de todos. Quem é que vive aqui? Cristo ou um Jumar? Então, quem vive aqui? Estou falando de mim. O ciúme, a mágoa, a ansiedade, o medo, a incredulidade. Quem é que vive aqui? É Cristo ou sou eu que vivo fazendo as minhas vontades? O que dá vontade de falar eu falo ou eu me nego? Se Cristo vive aqui, a vida dela é uma bênção. Se Cristo não vive aqui, eu faço da vida dela um inferno. Ela não tem paz do meu lado, vice-versa. Desculpe, mas você está na igreja. Mas a igreja é o lugar de falar aquilo que contraria a nós. Você está na igreja e tem gente que vai ouvir essa mensagem. Quem vive aí? Qual o espírito que vive aí? O Espírito Santo ou o espírito da falsidade? Porque não é Cristo que vive em muitos cristãos, não. Quem vive é a falsidade. A pessoa está te abraçando, está apertando a sua mão e está descendo mal em você. Então, cada um tem que saber quem é que vive aqui dentro. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso apontar o dedo para Renata, nem ela para mim. Eu tenho que me examinar e ver se Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, daqui a pouco, se não vive nela, daqui a pouco vai estar vivendo nela. Se Cristo vive nela e não vive em mim, daqui a pouco vai estar vivendo em mim. É bíblico. A mulher incrédula, o homem incrédulo é santificado no convívio da mulher crente. Mas tem que ser crente para aguentar. Se você não tem uma pessoa do seu lado que não é. Até você tornar ele crente, tem que ser crente. Mas Deus honra. Agora, é muito bom quando os dois... Estou falando de casamento, porque daqui a pouco vai ter o jantar. É muito bom. Não é só casamento não, no trabalho também. Imagine, Cristo vive em mim, Cristo vive em você e nós somos sócios. Ó, essa sociedade não tem como dar errado. Agora, Cristo vive em você, não vive em mim, você vai ter do seu lado um enganador, um mentiroso, de repente um ladrão, tudo que não presta. Eu saí de um assunto e fui para outro, tá vendo? Mas está todo mundo ouvindo e guardando. Eu estou pregando aqui, pessoal, eu estou falando isso porque eu também ouço pregações. Quando você está ouvindo alguém pregar, você está meditando. Aí eu estou pregando e o Espírito Santo está falando com cada um. Está falando comigo, está falando com cada um. A Bíblia diz assim, ó, é bom que os irmãos vivam Antes da Renata ser minha esposa, ninguém, só ela pode dizer se eu sou homem de Deus ou se eu sou um fariseu. Eu posso enganar todo mundo aí. Tem dia que eu chego em casa, a Renata fala assim, o que aconteceu? Eu nem falei nada, mas só a minha fisionomia, mulher pega longe, hein? Eu não sei, eu acho que mulher tem olho de águia, que dizem que a águia enxerga longe. Eu tenho que ter paz e distribuir paz. Bom que os irmãos vivam em união. Se você vai falar algo que vai furar, ferir, não fale. Eu não consigo me controlar. Tem que se libertar. Em junho a gente vai fazer uma corrente de libertação aqui forte. Não podemos esquecer do primeiro assunto. Abel não fez nada para Caim. E aconteceu o que aconteceu. A gente tem que ser maduro e entender que isso aí é espiritual e antigo. Segundo, Pedro mostrou para o povo que o povo estava enganado, que o povo estava atrás de milagres e não do verdadeiro Deus. E nós não podemos cair nesse erro. Se o que me motiva a vir à igreja é uma conquista terrena, eu estou mal. Está escrito lá em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo está neste mundo,
ou nas coisas materiais, que é a mesma coisa, somos os mais infelizes de todos os homens.